Rodrigão, então, o quão comum que é esse problema da pré-excitação ventricular? E já que você já falou de Wolff-Parkinson-White, é sinônimo, não é sinônimo? Assim, eu coloco tudo no mesmo balaio, Wolff e pré-excitação, ou são coisas diferentes? Então, quão comum que é esse problema aí? Conta pra gente. O que é e o quanto que isso é comum na nossa prática clínica. Boa. Essa é a primeira pergunta aí, de fato, né? Como eu costumo dizer, a pré-excitação ventricular é um problema típico de um eletrofisiologista, de um arritmologista, né? A gente vê com uma frequência muito alta, vem muito pra gente, né? Vai fazer ablação, vai conduzir, mas eventualmente um cardiologista ou um médico de emergência que não tá tão habituado vai lidar com esse tipo de paciente e pode ter algumas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro assim, da onde vem pré-excitação ventricular, né? A definição, ela vem, na verdade, de um conceito, né? O sistema elétrico do coração, Zé, ele começa, você sabe melhor que todo mundo, começa pelo nó sinusal, né, o marcapasso fisiológico, ele passa o sistema elétrico, o feixe elétrico conduzido pelos feixes internodais até o nó atrioventricular, depois ele vai para o feixe de His, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje com os cardiomiócitos. A gente tem a contração, de fato, do miocárdio, né? Quando existe, em algumas pessoas, de nascença, digamos assim, né, uma condição congênita, elas têm uma fiação elétrica a mais, uma via acessória, né? Esse sistema elétrico, ele se comunica do andar de cima, dos átrios para os ventrículos, por uma fiação elétrica a mais. Quase que um puxadinho. É um puxadinho, exato. Um gatunete ali. Veja bem, essa excitação normal do coração que deveria seguir essa linha, com essa fiação a mais, esse gato, ela acaba começando a despolarizar o ventrículo antes. Então, existe uma pré-excitação do ventrículo. E é isso que causa aquelas alterações que talvez você já conheça, a gente vai revisar, que é a onda delta no eletrocardiograma, a alteração típica no eletro e, eventualmente, os sintomas. Então, a pré-excitação ventricular vem desse conceito, uma via acessória presente para gerar essa excitação ventricular um pouco antes do tempo e esse padrão do eletro típico, né? Então, é uma doença congênita. Doença congênita. Não é para quem quer, é para quem pode, né? Só para quem nasceu. Gostei. Doença congênita de prevalência intermediária aí. A gente, por exemplo, a válvula aórtica bicúspide, que é a cardiopatia congênita mais frequente, ela tem uma incidência aí na população geral de 1 para cada 50, 1 para cada 100 pessoas. Ela é relativamente comum, né? 1,5% da população até pode ter. Já o Wolff-Parkinson-White, né? O padrão de pré-excitação no eletro, a gente acha de 1 para 1.000, 1 para 700 pessoas, 1 para 1.000. Então, um pouco menos comum. Para comparação, a miocardiopatia hipertrófica, que também é uma condição cardíaca bem frequente, tem uma incidência aí populacional de 1 para 200 a 1 a 500, né? Então o Wolff está lá no meio, você vai pegar certamente, imagina na cidade de São Paulo quantas pessoas não estão aptas a ter um diagnóstico de pré-excitação ventricular, né? Aproveitando até a pergunta inicial que você fez, é tudo a mesma coisa, pré-excitação, Wolff-Parkinson-White? Existe um nome na literatura que acaba, na minha opinião, até confundindo do que atrapalhando, né? Tudo deveria ser síndrome de pré-excitação, fica mais simples, fica mais fácil de pensar, a gente tem uma via acessória que está lá, passando o estímulo elétrico de cima para baixo por um caminho alternativo, isso é síndrome de pré-excitação ventricular, né? Mas por definição, dependendo da pessoa que descreveu um subtipo específico de via, a gente pode chamar de um jeito ou de outro, né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White, oficialmente, como ela foi descrita por uma tríade de médicos, Harvard com Londres e Austrália, se eu não me engano. Eles escreveram a síndrome em 1930 e receberam retrospectivamente o nome de síndrome de Wolff-Parkinson-White por um médico no futuro, na década seguinte. E ficou, né? Mas eles escreveram originalmente com um feixe de Kent, que a gente chama, que é uma via acessória típica, padrão. Eventualmente, pacientes que têm umas vias acessórias com umas características bem peculiares, tem uma condução decremental, retrógrada, etc e tal, recebem outros nomes, né? Por exemplo, a síndrome de Comel, a taquicardia de Comel, também é uma via acessória, mas tem uma característica específica. As fibras de Mahay também são uma via acessória, mas tem uma característica específica e causam esses epônimos. Fato é que, na medicina hoje, é melhor você ditar o nome e diminuir os epônimos. Fica mais simples a interpretação.